Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 27 de janeiro de 2022, quinta-feira. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pro jogo. Bom, tropa, quinto amanhã tem uns joguinhos perigosos, uns jogos de seleções que estão com algumas particularidades que eu vou estar explicando para vocês e vamos ver se a gente consegue extrair coisas boas dessas partidas aí, desses confrontos. Passando sobre ontem rapidinho, o Benfica acabou atrapalhando a gente, tava ganhando, aí o zagueiro perdeu a bola, fez o pênalti, aí ficou só no empate e acabou se classificando nos pênaltis, mas como a gente estava dependendo do tempo normal, acabou quebrando no nosso bilhete, o restante foi show de bola. E os estaduais, que eu falei para vocês, por isso que eu estou fazendo eles separadamente. Tropa, tem que tomar muito cuidado com o início de estadual, é time, todo mundo fora de forma ainda, entrosamento, muitas equipes com técnico novo, com jogadores novos, então sempre tente, fazer o mais safe possível. Dá para entrar com empate? Entra. Tá jogando fora de casa, já toma cuidado, já tenta evitar um pouco, tá bom? Ontem a gente teve o Corinthians, que ficou só no empate, Botafogo ficou só no empate, o América acabou perdendo, tava com um time ali misto, meio reserva, então toma cuidado, tá bom? Quem quiser, entre em time titular, mas sempre com o empate. No caso do América, que tava com reserva, evita. O Náutico também só empatou jogando em casa. Mas vamos para amanhã, ontem já passou, hoje tem estadual também à noite, né? Tem o Vasco, tem o Flamengo, tem o Santos, Atlético Mineiro. Vamos tomar cuidado com essas partidas aí, tá bom? Procure quem tá jogando com o time titular e, se possível, entrar com empate, melhor ainda. Então vamos lá. Primeiro jogo que eu tenho aqui, às 4h45 da tarde, é o confronto entre líderes, entre o Clube Bruges, que é o atual campeão belga, que vai receber o Royal Union Saint-Gilloise, que, tá voando essa temporada. Eu nem sei como se pronuncia. É Union Saint-Gilloise, enfim. Mas é isso aí. A gente sabe quem é. Vamos dar uma olhada na classificação. O USG, né? Mais fácil a gente falar assim. O USG, ele é o líder, tá com 53 pontos. O Bruges, que é atual campeão, está apenas com 44. Atualmente ele é o terceiro colocado. E assim, ainda vai ter uma nova fase para ver quem é o campeão. Os pontos serão divididos na metade. Só que é muito importante o Bruges vencer esse jogo, ainda mais que ele está jogando em casa, para encurtar essa distância e depois, quando chegar na reta final, ele está mais próximo ali, tentar buscar mais um título na conta dele. O Bruges, em 23 jogos, fez 45 gols, sofreu 30, é um time muito over, faz muito gol, leva muito gol. E o SG, o Saint-Gilloise, em 23 jogos, perdeu apenas 4, o Bruges perdeu apenas 3, fez 56 gols e sofreu 21, tem o melhor ataque da competição e não sofre tanto gol assim, ele sofre menos de gol por partida. O Bruges, jogando em casa, está invicto, em 11 jogos são 6 vitórias e 5 empates, fez 24 gols, sofreu 12, média de mais de 3 gols por partida. E o Union Saint-Gilloise, em 11 jogos fora de casa, perdeu apenas um, é o melhor visitante, fez 31 gols jogando fora de casa, média de quase 3 gols por partida e sofreu apenas 9. Vamos dar uma olhada no histórico. O Bruges vem de 4 jogos de vencibilidade. Só para constar, o Saint-Gilloise foi o time que acabou de subir da segunda para a primeira divisão e já está voando, já é líder, já está com bastante ponto aí de vantagem. Que momento, né? Que momento! O Bruges, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols, só que esse último jogo aí foi 2-2. O Bruges, ele deu uma rateada antes da volta do campeonato belga, mas parece que voltou com tudo. O Union Saint-Gilloise vem de 3 vitórias seguidas, 8 jogos de invencibilidade, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dito isso, para essa partida, eu tomaria muito cuidado com esse mercado de resultados, por mais que eu acredite que o Bruges seja favorito, tenha um time melhor, a gente tem que respeitar a fase que o time adversário está vivendo. Eu prefiro entrar no mercado de gols porque eu tenho um Bruges que está jogando em casa, é um confronto muito importante para ele precisa muito vencer essa partida para ele conseguir encurtar os pontos contra o líder. E vou falar para vocês que o Saint-Gilloise ali, ele vai tentar explorar os erros do Bruges. O Bruges tem uma defesa, cara, se você assistir aos jogos do Bruges, o Bruges ele vai para ataque de uma forma que a linha dele é muito alta, A linha defensiva fica ali praticamente no meio campo,
No último jogo do Bruges, se eu não me engano foi contra o Standard Liège, se eu não me engano foi isso. Cara, o Bruges estava ali amassando, do nada tomou um balão, lá da zaga tomou um balão e o cara do adversário saiu sozinho, pô, porque tava o time todo ali atrás do meio campo. Então toma cuidado com o mercado de resultados, tá bom? Para mim, mercado de gols é show de bola, o Bruges está jogando em casa, o Bruges ele vai ter que se expor para poder encurtar esses pontos. É uma grande partida aqui para a gente ver um ambas marcam e um mais de 2,5 gols. Tá? Um mais de gol e meio a gente não vai ter odd, porque são duas equipes bem over, duas equipes com grandes ataques, principalmente o Bruges sofre muito gol. Então acredito aqui que um ambas marcam vem quente e o 2,5 também. Vou cravar aqui um 3-2 para o Bruges, um 2-2. Acredito que o Bruges não perde, mas se perder também não vai ser surpresa para ninguém, pelo momento que vive seu adversário, beleza? 6 horas da noite eu tenho Equador contra Brasil. Né, jogar com o Equador é sempre complicado por conta da altitude. E o que a gente tem? A gente tem um Brasil sem o Neymar, em Quito, né? Quito é altitude, não tem jeito. A gente tem um Brasil sem o Neymar e sem o Paquetá. Nessa partida aqui o Paquetá está suspenso. Vai entrar o Felipe Coutinho, né? Eu não vou comentar nada, eu não aguento mais comentar sobre o Tite. Pelo que eu vi, pelo que o Brasil treinou, o ataque do Brasil vai ser Vini Júnior, Vini Malvadeza, que está arrebentando no Real Madrid. Vamos ver na seleção, porque o Tite, ele, ao invés de fazer o ponta jogar, ele manda o ponta ficar marcando o lateral o jogo inteiro. Mas vai jogar o Vinícius Júnior, o Rafinha e parece que vai entrar o menino do Atlético de Madrid, vai ser o titular. Matheus Cunha. Matheus Cunha parece que vai ser titular, pelo menos treinou entre os titulares. Tá, vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Brasil é o líder, ele já está classificado para a Copa do Mundo. Já o Equador está numa posição aqui bem confortável, porque o time que está fora no momento está a 7 pontos dele já. E o Peru, que está aqui na vaga da repescagem, está a 6 pontos. O Brasil, em 13 jogos, fez 27 gols, sofreu apenas 4. O Brasil tem uma defesa muito forte, a defesa do Brasil é muito boa e o Tite é um cara bem retranqueiro mesmo. Os jogos do Brasil a gente vê 1-0, 2-0. E eu tenho o Equador, e o Brasil está invicto, tá? Nas eliminatórias, 11 vitórias e 2 empates. E o Equador, em 14 jogos, ganhou 7, empatou 2, perdeu 5, fez 23 gols, sofreu 13, já é um time um pouquinho mais over. O Equador jogando em casa, perdeu apenas uma partida em 7 jogos, é um grande mandante, até porque esses times que contam com a altitude a seu favor, acaba tendo um desempenho muito bom em casa. Em 17 gols, fez 17 jogos, sofreu 5, é bem over em casa. E o Brasil jogando fora de casa, são 5 vitórias, 2 empates, fez 12 gols e sofreu 3. Vamos dar uma olhada no histórico, o Brasil não perde para o Equador há 9 partidas. O Equador vem de 5 jogos de invencibilidade, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Brasil vem de 7 jogos de invencibilidade, é porque aqui acaba englobando a final que o Brasil perdeu da Copa América, mas se a gente olhar as eliminatórias, o Brasil está invicto. E o Brasil dos últimos 9 jogos, em 7 a gente teve menos que 3 gols, é o estilo de jogo do Tite, é o estilo que vence, né? Tem números aí, eu não sou muito fã, mas o importante é vencer. Então vamos lá, tropa, eu tenho uma cotação de 2,25 para o Brasil, e para mim é Brasil empate anula. É perigoso o jogo? É, porque é contra o Equador, o Equador jogando em casa, é um bom time jogando em casa, mas a fase que o Brasil está vivendo é muito boa. Acredito que o Brasil vai passar essas eliminatórias aqui em branco, vai passar sem perder, e para mim ele no máximo empata, tá? Então dá pra gente ir com dupla chance pro Brasil ou um empate anula. Vitória seca, só começando a partida a gente vê o Brasil amassando, o Brasil impondo realmente sua seleção que é melhor, mesmo sem o Neymar, mesmo sem o Paquetá. Pô, Vinícius Júnior é muito bom, não tem ninguém no Equador que é igual o Vinícius Júnior, que é igual o Rafinha, até o Matheus Cunha também aqui seria titular absoluto no Equador. E acredito também muito na defesa do Brasil, cara. O Marquinhos é um cara sensacional, o Thiago Silva, o Militão também está vivendo um grande momento. Então acredito que o Brasil não perde. Para mim, 1-0 Brasil, 2-0 Brasil. Tendência de ser um jogo de poucos gols, tá bom? E é isso. Mas é um jogo perigoso, porque jogar na altitude é pica. 8 horas da noite eu tenho Paraguai contra Uruguai. Jogo difícil demais, porque são duas seleções vivendo um péssimo momento. O Uruguai ele é apenas o 7º colocado e o Paraguai é apenas o 9º. O Paraguai é o penúltimo colocado e são duas equipes aqui, duas seleções que a gente está acostumado a estar sempre vendo na Copa do Mundo. Só que assim, o Uruguai ele está apenas a 1 ponto do 4º colocado, que consegue a vaga direta, e está a 1 ponto também do Peru, que no momento está indo para a repescagem. E o Paraguai
ele tá a 6 pontos, né? Contando ainda que ainda faltam 4 rodadas, dá para o Paraguai conseguir ainda tirar essa diferença. O problema é que para isso ele precisa ganhar. Não adianta o empate para o Paraguai, é horrível nesse momento atual. O Paraguai em 14 jogos fez apenas 9 gols e sofreu 18. E o Uruguai em 14 jogos fez 14 gols e sofreu 21. São duas equipes que sofrem bastante gols. O Uruguai chegou a ficar até 6 jogos, se eu não me engano, sem fazer gols. Entre 4 e 6 jogos seguidos sem fazer gols é muita coisa para um time que tem Soares, Cavani, Arrascaeta e companhia. Paraguai jogando em casa venceu apenas uma em 7 jogos, empatou 4, perdeu 2. E o Uruguai jogando fora de casa também venceu apenas uma, fez 7 gols, sofreu 15 em 7 jogos. O Uruguai vem de 9 jogos de invencibilidade contra o Paraguai, então tem um grande retrospecto. Normalmente quando elas se enfrentam a gente tem poucos gols, dos últimos 7 em 5 a gente teve menos que 3 gols. Tanto o Uruguai quanto o Paraguai, a gente viu ali, são 5 jogos sem vencer. O Paraguai está 5 jogos sem marcar gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. É o normal, porque o time não está só fazendo gol. Ele só seria over se ele levasse goleada. Não é o caso do Paraguai, é muito difícil. O Uruguai está 4 jogos perdendo consecutivamente. 4 jogos seguidos sofrendo gol. Pô, isso aqui é óbvio, né? Se ele está perdendo, ele está levando gol, pô. Porra, o SofaScore às vezes também, né? Tem um negocinho de maluco. Tá testando nossa inteligência aqui. Dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Aí é um dado relevante. Dos últimos 5 em 4 perdeu o primeiro tempo. Vamos lá, tropa. É o seguinte. Apesar de ser uma situação aqui bem complexa, eu vou entrar nesse jogo para buscar gols, tá? Porque eu quero buscar desespero nessa partida. Eu tenho um Paraguai que o empate é horrível, né? Porque depois que ele empatar, ele vai continuar pelo menos, tá? Vou botar pelo menos a 5 pontos da galera aqui da frente. Isso esquecendo que eles vão jogar. E vai faltar 3 rodadas. Para tirar 5 pontos, não tira, irmão. Ainda mais se os outros times aqui pontuarem, tá? Então, para o Paraguai é vencer ou vencer. E para o Uruguai também, porque se o Uruguai perder a partida... Pô, sou burrão, fechei a classificação. Se o Uruguai perder a partida... Pô, o Paraguai já vai chegar aqui, as outras equipes podem distanciar também e vai ter que tirar 3, 4, 5 pontos, faltando 3 rodadas. Então é o seguinte, 2 seleções precisando vencer, eu exploraria o mais de 1,5 gol. É perigoso porque são 2 equipes under, eu tenho um Paraguai que está um bom tempo sem fazer gol, mas na moral, tropa, é vencer ou vencer aqui para as 2 equipes, tá bom? São 2 equipes que sofrem muitos gols. E eu tô acreditando aqui que a gente tem tudo para ver um confronto de gols, um confronto de desespero. Eu cravo aqui um 2-1 para uma das equipes, tá? Mas quem for entrar, toma cuidado. É um jogo que eu vou tentar ver mesmo como é que tá, principalmente depois que saiu um gol. A tendência da gente ver gols é muito grande se o Uruguai começar marcando. Pô, o Paraguai aí já era, porque se o Paraguai perder esse jogo, já era mesmo. E se o Paraguai começar vencendo, o Uruguai também vai para cima. O Uruguai tem bons atacantes. Pode tornar um jogo interessante, beleza? É isso. É complicado, tropa, falar, tipo, jogo assim, né, que estão 2 equipes que não vencem. O que dá para explorar realmente é um desespero, é o que eu tô acreditando, mas pode ser um jogo merda, pô. Pode ser um jogo merda de 2 seleções que estão vivendo um momento merda, que o ataque não tá funcionando e a gente tem um jogo horrível, um jogo de 0-0. Mas eu tô acreditando no desespero. 9 horas da noite, pelas eliminatórias da CONCACAF, eu tenho um jogo aqui que já caiu a odd, quando eu tinha visto estava 1,25. Aí o 1,20 já fica complicado buscar uma vitória. Os Estados Unidos tem tudo para vencer, está jogando em casa, ele é o 2º colocado, só que o México é o 3º e o Panamá está em 4º. Os 3 primeiros eles já garantem uma vaga direta na Copa do Mundo. O 4º colocado vai disputar uma repescagem. Então é muito importante terminar entre os 3 primeiros, para não ter que disputar uma repescagem com uma outra seleção de outro continente e correr o risco de ficar de fora. Então os Estados Unidos ele tem que vencer o El Salvador, porque se ele não vencer e o México e o Panamá vencerem, os Estados Unidos já cairia para 4º colocado. Tá? E jogando contra o time mais fraco, os Estados Unidos não pode desperdiçar ponto, principalmente jogando em casa. Estados Unidos em 8 jogos perdeu apenas 1, o problema é que ele tem empatado bastante, fez 12 gols, sofreu 5, só que vai pegar o El Salvador, que 8 jogos só venceu 1, fez apenas 4 gols e sofreu 10. Se a gente olhar aqui, os Estados Unidos vem de 6 jogos de invencibilidade contra El Salvador, 3 jogos sem sofrer gols, então a gente tem um bom retrospecto. São 2 equipes under, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols, tanto dos Estados Unidos quanto do seu adversário. Estados Unidos vem de 4 jogos de invencibilidade e o El Salvador vem de 7 jogos sem vencer.
Dito isso, para mim é vitória dos Estados Unidos. Cara, você pode botar aqui para completar um bilhete, mas, pô, 1,20 é foda. Pra vitória seca é foda. Se fosse empate anula, até seria interessante. Mas pode ser um jogo que você pode deixar marcado ali. Os Estados Unidos, ele tem muita dificuldade de fazer gol no primeiro tempo. A maioria dos gols que ele faz é no segundo. Então, de repente, acaba o primeiro tempo ali 0-0. Né? Você pode ter uma odd maior, já chega no segundo tempo com uma odd de 1.7, 1.6 e acaba tornando esse jogo interessante. Tá legal? Eu acredito que os Estados Unidos deva vencer, mas nessa cotação aqui para mim não valeria a pena. Placar para mim desse jogo, 1-0, 2-0, porque normalmente são jogos de poucos gols. Eu tenho um jogo aqui, 9 horas da noite também, que é Jamaica contra México. O que acontece? Eu acredito muito que o México não vai perder. Tá? O México está na terceira posição, assim como os Estados Unidos, né? Tá aqui pressionado pelo Panamá. Então é importante para o México vencer. Só que a Jamaica é um timezinho chato, uma seleção chata. Em 8 jogos venceu apenas 1, mas empatou 4. Então ela costuma ali tirar uns pontinhos dos seus adversários. Fez 6 gols, sofreu 10. O México fez 11 gols, sofreu 7. O México já é uma seleção bem over. Se a gente olhar aqui o histórico, a Jamaica vem de 3 jogos sem vencer, 3 jogos sofrendo gols. O México vem de 4 jogos sem vencer, 4 jogos sofrendo gols. Tanto que por isso essa cotação do México está alta. Normalmente a cotação do México é mais baixa. E é um jogo que pode valer a pena. De repente no ao vivo ali o México começar bem, a gente conseguir entrar com um empatezinho nula para ficar safe. Né? De repente no bilhete também. Eu acredito que o México não deva perder. Mas, pô, buscar essa vitória seca aqui, pô, só no ao vivo, tá? Pré-live, toma cuidado. Não é porque é o México, porque tá lá em cima na tabela, que ele vai ter vida fácil contra a Jamaica, ainda mais a Jamaica jogando em casa. A gente viu que o México não tá atravessando um bom momento. E se eu fosse entrar aqui no resultados, eu entraria com o empatezinho nula. Normalmente aqui as eliminatórias da CONCACAF são under, então toma cuidado ao buscar muitos gols, beleza? Pra gente fechar o nosso dia, depois eu vou passar pelas eliminatórias da Ásia também. É o jogo do Chile contra a Argentina. O que acontece? A cotação da Argentina está altíssima, porque o Messi não foi. O Messi estava com Covid, aí estava se recuperando. Aí a Federação da Argentina achou melhor não chamar ele, deixar ele numa recuperação. A Argentina, que é isso aí, ó. A Argentina está com 27 jogos de invencibilidade, está voando. Inclusive ganhou do Brasil na final da Copa América. 6 jogos sem sofrer gols. Os últimos 5 em 4. A gente teve menos que 3 gols, até porque tem a defesa muito forte. O Chile, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Os últimos 3 jogos entre Chile e Argentina foram empate. E os últimos 6 em 5 a gente teve menos que 3 gols. É um histórico de confronto under. Só que o que acontece nessa partida, tropa? A Argentina ela já está na Copa do Mundo, tá bom? E o Chile, ele tem que correr atrás do dele. Ele está a 1 ponto do Peru, que está na repescagem, está a 1 ponto da Colômbia. É muito importante para o Chile pontuar essa partida. O problema é que ele vai pegar uma seleção que está invicta há 27 jogos, uma seleção que é melhor. Mesmo a Argentina não convocando Messi, ou de repente tendo algum outro desfalque, ela continua sendo melhor que o Chile, mas perde bastante, tá? Sem a referência da seleção, perde bastante, ainda mais jogando fora de casa, ainda mais que o maior interessado nessa partida aqui é o Chile. A Argentina já está na Copa do Mundo. Beleza? Então toma muito cuidado com essa partida aqui. Daria para explorar um dupla chance para a Argentina, um empate anula. Mas, para mim só no ao vivo, tá bom? Se você começou o jogo, você viu que a Argentina tá bem, você pode entrar no empate anula, no handicap 0, que vai estar pagando muito bem. Deve estar pagando aqui em torno de 2, uma odd de 2,10. Mas só se a Argentina tiver melhor. Tá bom? Agora, se o Chile, né, rolar meio que uma má vontade da Argentina, meio que ajudando o Chile, aí pode complicar essa entrada. Também é o tipo de jogo que é a Argentina, tá invicta, ela não vai perder de jeito nenhum. Pera lá que o interessado nessa partida aqui é o Chile, ainda mais jogando em casa, beleza? Mas é isso. Se eu fosse explorar gols, o que eu exploraria, tropa? Eu exploraria gols a partir do momento que se a Argentina abrisse o placar, que aí o Chile entraria no momento de desespero, ou então chega no final do jogo, o jogo está empatado, o Chile está ali buscando a vitória, só que ao mesmo tempo está dando um contra-ataque para a Argentina, pode valer a pena ali buscar um golzinho, mas pré-live, eu faria nada, tá? Pré-live nesse jogo aqui eu não faria nada, buscaria oportunidade no ao vivo, seja algo a favor da Argentina, a Argentina é melhor. Eu não entro a favor do Chile, mesmo a Argentina não estando bem no jogo, não vou entrar a favor do Chile, porque é muito perigoso, o time da Argentina é muito bom, qualquer momento ali, qualquer descuido, a Argentina pode abrir o placar e acabar quebrando tudo.
ou então buscar gols, dependendo do desespero do Chile, beleza? É só essa situação aqui que eu buscaria alguma coisa. Para não falar que eu acabei, mas antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Se inscreva no canal, se puder deixar um like, deixar um comentário aí, filho, é o 10, porque isso aí vai ajudar a divulgar o canal, nosso canal crescer cada vez mais. Amanhã é um dia pica, tá? Amanhã é um dia muito difícil, jogos difíceis, até o jogo do Brasil é difícil, do Paraguai é difícil, da Argentina é difícil. Aqui o jogo mais tranquilo, eu não tenho odd. Agora, olha só, preste atenção agora nas eliminatórias. Vamos por ordem aqui. Austrália contra Vietnã. A Austrália é a terceira colocada. No momento ela está indo para a repescagem, tá? Os dois primeiros eles classificam direto para a Copa do Mundo. Ela está a 1 ponto do Japão. O que acontece? Jogando contra o Vietnã, que são 6 jogos, 6 derrotas, é o jogo que a Austrália tem que vencer. Eu tenho um odd? Não tenho odd. O que daria para eu buscar? Pelo fato da Austrália estar jogando em casa, daria para buscar uma vitória no primeiro tempo. Eu acredito que a Austrália vem para matar o jogo. Mas, pré-live já é um pouco perigoso porque a Austrália vem no mau momento, tá bom? Mas, se você tiver a oportunidade de estar vendo esse jogo, 6h10 da manhã, viu que a Austrália quer matar o jogo realmente, vitória no primeiro tempo. Ou então deixa esse jogo separado. É aquela situação do jogo dos Estados Unidos, como é que eu vou dizer? O jogo ali, a Austrália tá bem, mas não tá conseguindo fazer um gol. Essa odd vai subindo, de repente chega num momento interessante para você, beleza? Outro jogo que eu tenho aqui do grupo, 7 horas da manhã, tem o Japão contra a China. Acredito muito que o Japão deva vencer, porque o Japão é mais interessado nesse jogo. Ele está aqui a 1 ponto da Austrália, ele quer ficar entre os dois primeiros para poder ir direto, né? Precisa vencer a China. A China é uma seleção bem mais fraca que o Japão, mesmo o Japão não estando jogando bem, eu acredito que o Japão deva vencer. Olhando aqui o histórico, o Japão vem de 3 vitórias contra a China, 3 vitórias seguidas nas eliminatórias. É um time under, é um time que faz pouco gol, até porque no ataque tem o Minamino, galera que gosta dele aí. Em 6 jogos, o Japão fez apenas 5 gols e sofreu 3. A China já é um time, uma seleção mais over. Em 6 jogos, fez 7 gols, fez 5 gols, sofreu 3. A China já é uma seleção mais over. Em 6 jogos, fez 7 gols, sofreu 11. Para essa partida aqui, acredito na vitória do Japão, mas é uma cotação que não me agrada. Pelos últimos jogos do Japão, eu preferi essa odd maior. Mas é um jogo que eu deixaria marcado e Japão jogando melhor. Eu acredito que o Japão deva vencer esse jogo. Mas essa cotação estiver subindo, né, chegar numa cotação ali mais decente, pode valer a pena uma entrada. A 1,25 para mim não rola. E como a China tem uma remota chance de se classificar ainda, é bem pequena, mas tem chance e ela não pode perder, pode bater um desespero ali na China, o Japão tá ganhando, a China vai para ataque igual maluco e a gente poder ver mais gols. Mesmo o ataque do Japão não sendo muito efetivo, se a China estiver muito desesperada, vai dar para buscar mais gols depois. Mas pré-live toma cuidado, tá? Toma cuidado com o time do Minamino sempre. Pra gente fechar esse grupo, eu tenho a Arábia Saudita contra o Oman. A Arábia Saudita, ela é a líder, vai enfrentar o Oman, que tem chance de se classificar, tá? 4 pontos do terceiro colocado, é remota, mas tem. Só que no caso da Arábia Saudita é importante ela vencer esse jogo para não deixar nem Japão nem Austrália chegar perto. Vamos dar uma olhada aqui no histórico se tem alguma coisa interessante. Nada muito interessante. É um jogo que de repente dá para buscar a vitória da Arábia Saudita, mas pré-live eu também ficaria de fora, tá bom? Tá fazendo uma grande campanha, uma seleção melhor que o Oman, mas pré-live eu não aconselho não. Começou o jogo, a Arábia Saudita tá bem, pode valer a pena. Indo para outro grupo aqui, eu tenho o Líbano contra a Coreia do Sul, esse jogo 9 horas da manhã. O que é perigoso desse grupo? A Coreia do Sul ela já está classificada, tá bom? Pelo menos em segundo lugar já está classificada. Então, o mais interessante aqui é o Líbano conseguir pontuar para pelo menos chegar na terceira posição, e terceira posição vai fazer aquela repescagem lá. Então é o seguinte, toma cuidado com esse jogo, apesar de eu acreditar que a Coreia deva vencer, tem uma seleção melhor, quem quiser ir vai com empate, tá? Porque o mais interessado nessa partida aqui é o Líbano, de repente rola uma facilidade aí para o Líbano pelo menos empatar e pontuar. Toma cuidado com essas coisas, o futebol tem bastante. Irã contra Iraque, eu tenho o Irã, que é o líder do grupo, ele já está classificado, é a mesma situação. Eu tenho o Iraque aqui, que está com 4 pontos. Agora eu não sei porque muitos países vivem guerra, né, nessas situações aí do Iraque, do Irã. Pode ser que o Irã tente vencer mesmo o Iraque, para o Iraque não ir para a Copa. Mas, pré-live também é um jogo que eu não faria nada. Tá igual esse jogo aqui do Emirados Árabes contra a Síria. São duas seleções muito fracas, mesmo o Emirados Árabes aqui buscando a classificação. Tô fora. Uma vitória da Síria, Botafogo aqui no grupo. Seleção fraca, eu tô fora. Estaduais, não vou passar porque eu não tenho odd.
Fluminense, odd ridícula contra o Bangu. Guarani e São Paulo, jogo difícil demais. Guarani é um time brabo. Tem o jogo do Bragantino, tá com uma odd interessante, mas para eu ter uma odd interessante aqui, provavelmente deve ir um time reserva, um time que nem tava jogando. Sempre falo para vocês, estadual chega no dia do jogo, dá uma conferida lá no Globo Esporte, normalmente eles cravam quase 100% da escalação já dos times, então sempre vale a pena dar uma conferida, tá? Se o Braga for titular, eu acredito que não vá, pode valer a pena uma dupla chance, mas é um jogo que eu preferiria ficar de fora, beleza? Bom, tropa, então é isso, fechamos nossos jogos de quinta-feira, a gente tem muito jogo perigoso, apesar de ter jogo de seleção grande, a gente está em data FIFA. Pô, toma cuidado, tá? Toma cuidado, procura sempre com empate, principalmente nesses jogos de amanhã, que tá foda, tá foda. Bom, tropa, então é isso. Espero que a gente tenha um dia muito abençoado, tanto hoje quanto amanhã também. Tamo junto, muita fé, pra cima!